Irmãos, rapidamente aqui, só para o nosso entendimento aqui, a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 5, verso 19, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não está querendo dizer que o mundo é do maligno, o mundo jaz no maligno. Porque a Bíblia diz no Salmo 24 que o mundo e a terra pertencem a Deus e tudo que nela se contém. Ou seja, a terra pertence a Deus e o mundo e tudo que nele se contém. O mundo jaz no maligno significa que o mundo está sob, ou seja, debaixo do maligno. E eu estava refletindo sobre uma coisa e eu fiquei pensando sobre aquilo. Quando algum pastor, algum líder religioso, ele vem por meio de alguma mídia, ele fala algo do tipo contra o pecado, por exemplo, contra o aborto. Vamos dar um exemplo aqui do aborto, né? A gente sabe muito bem que dentro da Bíblia, Deus condena o aborto. Deus ele não é a favor do aborto, né? Porque Deus ele nos conhece no ventre da nossa mãe, ou seja, na concepção da mulher, ele já conhece, a Bíblia relata sobre isso. Aí, muitas das vezes, algum líder que tem bastante influência, ele vai e fala, não, isso aqui Deus condena isso, Deus não apoia isso. Aí fica cheio de pessoas, pseudos intelectuais, pessoas que se dizem inteligentes. Aí começa a picar o pau naquele pastor, naquele líder religioso, e começa a falar que Jesus é amor, que Jesus é amor, que Jesus é amor para cá, que Jesus é amor para lá. Mas aí eu estava analisando. A mulher adúltera, quando os religiosos ali, os fariseus foram apedrejar ela, Jesus falou assim, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus amou aquela mulher adúltera. Mas Jesus, logo após que ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todos saíram, ele disse para aquela mulher, aonde estão os teus acusadores? Não tinha mais nenhum lá. Mas o que Jesus ele falou para aquela mulher? Vai e não peques mais. Aqui nós não estamos falando de cabelo, ninguém está falando de roupa, ninguém está falando de coisas superficiais. Nós estamos falando de pecado, era um adultério. Então Jesus fala para ela, Jesus amou ela, mas Jesus falou para ela, olha, vai e não peques mais. Como na história também do jovem rico, ele disse o quê? A Bíblia diz que Jesus fitou os olhos nele e o amou, o jovem rico, mas Jesus falou, ó, se você quer me seguir, eu sei que você já guarda todos os mandamentos, mas vai, vende tudo e dá para os pobres. Ele era avarento ainda. Jesus amou ele, mas Jesus mandou ele largar a avareza. Então, o que o mundo quer? O mundo quer o seguinte, o mundo quer um Jesus que ama, mas não quer um Jesus que diga, vai, não peques mais. Esse Jesus que eles querem, né? Então, as pessoas, elas não querem ser como aquela mulher adúltera. Aquela mulher adúltera, ela simplesmente, ela foi humilde, ela catou, ela aceitou aquela palavra de Jesus e ela foi fiel com Jesus até o final, até a morte de Jesus ela estava lá, na cruz do Calvário. Mas o mundo que eles pegam coisas soltas na Bíblia, o mesmo Jesus que a Bíblia diz o Cordeiro de Deus, chama ele em Apocalipse de leão da tribo de Judá. Esse mesmo Jesus que diz, vinde a mim, é o mesmo Jesus que vai dizer no juízo final, apartai-vos de mim. Esse mesmo Jesus que está a fim de tirar o homem do fogo do lago de fogo, é o mesmo Jesus que no juízo final vai lançar o homem lá. É como eu costumo dizer, Jesus ele está mais interessado em tirar o homem do fogo, do lago de fogo, do que uma mãe em tirar o seu filho de um incêndio de uma casa. Mas aquele que rejeitar a graça dele, com a mesma intensidade que ele quer tirar do fogo, com a mesma intensidade, ele lançará aqueles que rejeitarem a graça dele. Porque o que nos leva para o céu não são os nossos pecados. Mentira quem pregou isso, porque todos nós somos pecadores. Ai de nós se fôssemos salvos por obras. Todos nós estaríamos condenados. Nós somos salvos por aceitarmos a revelação de que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar. Quando nós reconhecemos, temos essa revelação, nós
recebemos a graça de Deus e passamos a viver uma vida procurando buscar a santidade, a separação do mundo. Ou seja, não praticar as mesmas obras maléficas que o mundo eles praticam. Não é você estar perto de um ímpio, não é isso, como alguém aí um dia me falou, é pecado estar em determinado lugar, é pecado usar, fazer isso, fazer aquilo outro. Não, estou falando de coisa profunda aqui, meu irmão. Se separar do mundo é não praticar as mesmas obras, pecados abomináveis diante de Deus. Não estou falando de coisas superficiais. Mas o que nós fazemos? Nós rejeitamos. Aí você vai para a mídia, para a televisão, eles, para quererem encobrir o pecado deles, eles dizem, não, Jesus amou. Mas esse Jesus que é amor, ele também vai julgar. Vai vir o dia do juízo final. Então as pessoas elas pegam, não pode falar do homossexualismo, não pode falar do aborto, não pode falar do feminismo. O feminismo ensina a mulher a ser submissa ao marido. A Bíblia 3 vezes ela fala para a mulher ser submissa ao marido, não no sentido do homem pisar na mulher, mas numa questão de respeito, de hierarquia. O homem não pode tomar o lugar da mulher, mas a mulher também ela não pode tomar o lugar do homem. Deus fez macho e fêmea. A Bíblia diz... No Salmo 139, Davi ele diz, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. Quer dizer, na concepção, Deus ele não apoia aborto não, meu amado. Deus ele não apoia o homossexualismo não. Leia Romanos 1, do 24 em diante, para ver o que Deus fala sobre o homossexualismo. Leia Levítico 18, 22, para você ver que o homem não te deitará como se fosse mulher, é abominação. O feminismo prega a rebelião das mulheres contra seus maridos. Vê aí uma casa onde tem uma mulher, um lar onde a mulher é submissa ao seu marido. Vê se tem um lar sereno, um lar de prosperidade no sentido de que tudo vai bem nesse lar. Não existe. Deus ele fez tudo certo, fez tudo perfeito. Os homens que pervertem as coisas de Deus. A Bíblia diz em Gênesis, Deus fez macho e fêmea. E deixando o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma carne só. Deus fez macho e fêmea. Deus é contra o homossexualismo, a homossexualidade, como você queira entender. Se você se sente ofendido eu falar homossexualismo, então é homossexualidade, homoafetivo, homossexualidade, da forma como você querer entender, né? Então a palavra de Deus ela é clara. Deus, ele abomina tais atos. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, esse negócio de amor, porque Deus ama, sabe? Esse amor, é claro que Deus ama. Deus ama, Deus quer salvar o pecador, mas ele não passa a mão na cabeça do pecado, né? Esse amor que esse mundo atual vem trazendo por exemplo, da música sertaneja, é o amor, sabe, que passa a mão na cabeça, que a pessoa está errado e ainda assim passa a mão na cabeça. Não, eu não vejo assim na Bíblia. A Bíblia fala lá em Apocalipse, Jesus está falando para uma de suas igrejas, Deus ele castiga aquele que ele ama. O filho que ele ama, ele castiga, no sentido de disciplinar. A disciplina não quer dizer que alguém tenha ódio ou que alguém não goste de alguém, não. A disciplina é para nos fazer tornar-se pessoas melhores, né? Então, essa palavra que eu gostaria de deixar em nome de Jesus, porque Deus tocou no meu coração para mim estar falando sobre essa palavra, amém? Eu deixo essa palavra aí, que você possa ver, que você possa refletir, que o amar a Deus, Deus ele nos ama, mas ele não aceita tudo que nós fazemos, no sentido de praticar o pecado. O pecado, aquele pecado, sabe, deliberado, aquele pecado que todo mundo, aquele pecado, sabe, aquele pecado terrível, sabe, que as pessoas falam, não é normal, não é normal não, Deus não aceita pecadão, não aceita pecadinho. Eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de frequentar lugares, eu estou falando de pecados explícitos na Bíblia, pecados praticados que Deus abomina literalmente. Então, eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, citando a palavra de Deus, citando texto e contexto, aonde não vai ter pretexto para heresia. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Em nome de Jesus, espero que você tenha entendido.